Boa noite, pastor. Boa noite, Tudo bem? tudo ótimo, graças a Coisa Deus. boa, que coisa boa. Primeiramente, nós do Ressignificando Vidas queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, né, de estar nesse início de noite conosco, nesse sábado. Essa semana, aliás, esse mês, nós estamos fazendo lives, todas elas relativas a variadas religiões, né? Falando um pouquinho, onde cada religião vai falar um pouquinho sobre como trata diversas questões, principalmente as questões sobre as minorias, que muitas vezes são tão esquecidas no nosso país, e a gente sabe que as religiões, de uma forma geral, elas têm uma importância muito grande, né, no tratamento da ajuda com essas pessoas. Primeiramente, deixa eu só falar um pouquinho, né, sobre o que é o Ressignificando Vidas. É um coletivo que, logicamente, ele vai estudar, né, e tentar ajudar aquelas pessoas que vivem em situação de qualquer tipo de vulnerabilidade, principalmente mulheres, né? O nosso foco principal realmente são as mulheres. Mulheres que sofrem violências, né? Que a gente sabe que no nosso estado a questão da violência contra a mulher e principalmente o feminicídio é uma questão muito urgente da gente resolver, da gente falar, da gente criar mecanismos para que isso não ocorra. Então, a gente vem com essa proposta. Fizemos algumas ações presenciais, porque nós trabalhamos também com alguns terapeutas integrativos, né, das terapias que ainda hoje são conhecidas como terapias alternativas. Mas, infelizmente, por conta da pandemia, nós tivemos que parar um pouquinho. Mas estamos fazendo essas séries de lives, né? Já há uns 3 meses que fazemos várias lives, que é uma forma também da gente tratar desses assuntos, mas enquanto nós não podemos realmente estar juntos, estar presencialmente juntos, né? Porque de forma virtual nós estamos continuamos juntos. E o nosso projeto ele visa também, daqui a algum tempo, quando pudermos realmente estar em contato mais real, trabalhar fazendo parcerias, né? Já estamos em contato fazendo algumas parcerias para que a gente possa fazer cursos profissionalizantes para as mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade e, logicamente, fazer com que elas muitas vezes saiam de um relacionamento que é abusivo, porque a gente sabe que a questão financeira muitas vezes acaba meio que forçando a mulher a continuar naquele relacionamento abusivo. Então, Ressignificando Vidas, ele trabalha, né, com esse pensamento. Né, são várias pessoas, nós temos psicólogos, assistentes sociais, temos terapeutas, né, como eu sou terapeuta integrativa, sou professora também, temos também várias outras professoras. É um coletivo, né, de pessoas que realmente querem fazer a sua parte em relação a essa situação que nós vivemos, certo? Perfe- É, eu queria agora que o senhor se apresentasse, né? Eu não sei se eu falei meu nome, mas eu sou Rosângela, né? Para quem não me conhece, eu sou Rosângela Nascimento, faço parte do Ressignificando Vidas. E agora eu queria que o senhor se apresentasse para a gente um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, pelo convite e pela honra de estar aqui conversando com vocês e com aqueles que estão nos assistindo. Meu nome é Carlos Moreira, alguns me conhecem por Charlito, é um apelido da minha adolescência ainda. Eu tenho 53 anos, eu sou empresário e sou também pastor por vocação para ensinar o Evangelho. Eu tenho formação na área de sistemas, na minha vida profissional secular, na Universidade Católica, e tenho formação em filosofia e em teologia nesse meu trabalho com pessoas e ajudando pessoas. Sou casado com a Fabiana, que é psicóloga e é professora da Rural, e sou pai da Gabi, que tem 18 anos e acabou de entrar em publicidade Ai, que para bom. trabalhar. Parabéns, Gabi. Que bom.
Então, pastor, eu queria que primeiro o senhor falasse um pouquinho sobre a igreja, né? A Igreja Nova Cristandade. Qual é a proposta da Igreja Nova Cristandade? Esse nome novo, ele já remete a algo que sai, né, daquilo que é o antigo. Qual é esse novo que a igreja traz? Na verdade, Nova Cristandade é o nome de um selo que eu uso para as minhas publicações, para as mídias que eu produzo, né? Escritos, livros, filmes, vídeos. Então, todas as minhas mídias vão com esse selo Nova Cristandade. A comunidade que eu faço parte se chama Estação Casa Forte, fica aqui no bairro de Casa Forte, próximo da nossa casa, e ela está ligada a um movimento que hoje está no Brasil, em mais de 80 pequenas comunidades, em alguns países da Europa e também em algumas cidades e estados dos Estados Unidos, chamado Movimento Caminho da Graça. Então, nós somos vinculados a esse movimento e nos denominamos aqui em Recife com o nome de Estação Casa Forte. Certo. Há quanto tempo vocês estão? O movimento Caminho da Graça ele tem mais ou menos 14 anos de existência. E Certo. nós, como estação aqui em Recife, temos 7 anos de existência. Então, nós entramos mais ou menos quando o movimento já tinha 7 anos de existência. Certo. Tem uma pessoa aqui que perguntou, eu perdi o nome da pessoa, mas teve uma pessoa que perguntou se tem em Portugal. Eu não sei assim responder, mas posso ver Uhum. depois e deixar com Certo. vocês os locais onde o caminho se encontra. Eu sei que tem na Inglaterra, com certeza, mas não sei se em Uhum. Portugal temos algum grupo. Certo. Ok. E como é que o senhor foi apresentado a esse movimento? Na verdade, eu tenho uma experiência, né, de caminhada com Jesus, com o Evangelho, Uhum. já há 37 anos. Eu tive essa experiência na igreja anglicana. Então, eu fui da igreja anglicana boa parte da minha caminhada como discípulo de Jesus. E ali eu fui para o seminário teológico, eu estudei, eu fui ordenado pastor pela igreja episcopal, aí já não mais a anglicana, porque houve uma divisão, mas por um dos ramos que se tornou em Recife a igreja cristã episcopal. Depois eu fui ordenado também na igreja carismática, episcopal carismática. E em 2013 eu entendi que já tinha vivido o suficiente para buscar um caminho alternativo e para buscar uma prática de fé que se adequasse melhor com a consciência que eu tenho hoje da Escritura, do Evangelho. E, portanto, eu me despedi, digamos assim, da instituição tradicional, numa saída pacificada, sem nenhum tipo de confusão ou problema. Eu entreguei a igreja e comecei essa pequena comunidade lá em Casa Forte, com alguns que têm o pensamento próximo, e assim a gente tem caminhado nesses 7 anos. E Claudinha está perguntando aqui mais ou menos quantos fiéis que a igreja tem hoje. Olha, eu não tenho essa A contabilidade, comunidade, né? a gente não tem essa preocupação. Se você me Certo. perguntar quantas pessoas eu alcanço por mês, são algumas milhares, porque eu produzo muita mídia, mas Uhum. presencialmente nós devemos ter umas 50 pessoas, eu imagino. Certo. Claudinha está perguntando aqui, esse caminho alternativo partiu de alguma discordância? Partiu de uma releitura da escritura. Sim. Durante muitos anos, né, eu convivi com as dinâmicas da instituição e com as mazelas também que a organização chamada igreja ela tem com as suas políticas, os seus dogmas, os seus pressupostos, as suas teses, as suas confissões. E depois de muitos anos, mais de 30 anos de caminhada, eu entendi que as coisas não deveriam, para a minha vida pessoal, caminhar mais nessa perspectiva. E tive a coragem
de ser honesto com a própria instituição para que eu não me tornasse um corpo estranho nesse meio. E, portanto, eu tomei a decisão de sair para que eu pudesse ter a liberdade de falar apenas por mim mesmo. Quando você é um pastor de uma organização, de uma instituição, você fala por toda a instituição. No caso do Caminho da Graça, onde eu caminho, é um movimento onde as igrejas locais são autônomas. Então, não existe nenhuma hierarquia, não existe nenhum tipo de relação financeira, não existe qualquer tipo de dependência que não seja uma consciência do Evangelho. E os que têm essa consciência caminham espontaneamente juntos e se ajudando mutuamente, mas sem subserviências ou sem submissões que vão para além daquilo que é regido pelo amor. Ok. O Getúlio está falando, está perguntando aqui, em relação às demais doutrinas, qual seria o diferencial? Nenhum, as doutrinas são o evangelho. A questão é como cada um interpreta, né? E esse não é um ponto novo. Jesus, numa discussão com um doutor da lei, certa feita, que trouxe para ele uma questão sobre quem era o seu próximo, Jesus perguntou para ele: como você interpreta a Escritura? Então, a Escritura, ela é passível de interpretação. Se você pegar um teólogo de linha tradicional, ele vai interpretar de uma forma. Se você pegar um teólogo carismático, ele vai interpretar de outra. Se você pegar um teólogo liberal, ele vai interpretar de outra. Então, tudo depende da interpretação. Tudo depende dos olhos de quem lê a Escritura, e no meu caso, que não me retenho apenas a ler a Escritura, mas em aplicar a Escritura para o mundo no qual eu vivo. O teólogo, ele é um ser que lida com a realidade do seu tempo. Ele não pode trazer a Escritura para os dias atuais sem ressignificá-la para que ela seja aplicada da maneira que fale ao homem desse tempo, dessa época. Então, a minha interpretação é a interpretação do Evangelho conforme eu creio. Pode ser que não seja igual a de um outro pensador, de um outro teólogo, de um outro discípulo de Jesus. Por isso que os grupos se aglutinam, né, conforme as crenças de cada um, que se aproximam, que convergem ou que divergem. Né? O senhor falou aí que o teólogo ele deve viver de acordo com o tempo, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, e muitas pessoas muitas vezes dizem, isso aí é castigo divino, isso daí está na Bíblia. Existe essa interpretação ao seu ver? Olha, toda tragédia humana, toda catástrofe, ela é sempre um ensejo para que as pessoas interpretem de múltiplas formas. Né? Então, sobretudo no tempo em que nós vivemos, nós estamos diante aí de uma série de indivíduos pregando um desfecho apocalíptico, né? E um Deus justiceiro, de que esse evento é uma praga que Deus lançou sobre a terra para castigar os homens, para castigar a avareza, a idolatria, a concupiscência, a luxúria. Mas se você estuda a história humana, você vai ver que as catástrofes fazem parte da vida. E que cada geração e que cada civilização lidou com os mais variados tipos de catástrofes. E, obviamente, eu acredito, né, que nós estamos vivendo um fenômeno que é resultado da ação do homem. O desmatamento, as mudanças climáticas, a ação, né, do homem sobre os ecossistemas está alterando a forma como o planeta vive. E isso está desencadeando uma série de questões climáticas, geofísicas, ambientais e agora de natureza sanitária. Você tem um vírus que era para estar dentro do ecossistema dele, na mata, e agora chegou nas pessoas. Atribuir que isso é uma praga divina é uma forma de interpretar a Escritura, mas não é da forma como eu interpreto. Eu interpreto, sim, que ele é resultado da ação do homem contra o próprio homem.
Uhum. Portanto, as consequências que estão aí não tem nada a ver com Deus, mas tem a ver com o homem, com a maneira como o homem moderno, né, nessa sociedade contemporânea, está decidindo viver. E não creio que vai ser a primeira e a última. Creio que nós vamos assistir muita coisa daqui para frente. Essa vai ser só a primeira. Exatamente. Pegando esse gancho aí que o senhor falou da questão ambiental, né, da questão como o homem tem decidido viver, esse termo que tem sido falado tanto de novo normal, muitas vezes, né, as pessoas estavam, antes, quando a gente estava mais isolado, fazendo o que eu chamo de pseudo-isolamento, né, porque a gente não ficou realmente isolado, mas antes, né, da gente poder sair, voltar às atividades ditas normais, muita gente disse que nós viveríamos um novo normal. O senhor tem percebido esse novo normal ou seria só um novo normal? Eu tenho dito que é um novo normal só de máscara. É o antigo, na verdade, né, normal só de máscara. Eu não acredito que nenhum fenômeno que aconteça na natureza ou na vida do próprio indivíduo alterações significativas no curto prazo. Se a gente olha para a própria dinâmica da nossa vida, os hábitos que nós temos, né, a cultura que nós trazemos, seja a cultura familiar, seja a cultura econômica, seja a cultura religiosa, você passou décadas construindo esse conjunto de pressupostos que você materializa no cotidiano da vida de alguma forma. Mudar isso não é uma coisa imediata. As questões com as quais nós lidamos demoram um tempo para serem alteradas. Né? Nós tivemos um evento abrupto, um corte profundo, uma situação dramática, e tivemos que nos adaptar a ela com isolamento social e com tudo aquilo que a pandemia trouxe. Mas eu não acredito que as mudanças que vão decorrer disso sejam mudanças de curto prazo. Algumas coisas parecem já estar sendo alteradas. Né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, então eu posso trabalhar de qualquer canto. Eu não me imagino voltando ao escritório tão cedo, porque a minha produtividade se manteve normal e a de todos aqueles que trabalham comigo. Essa é uma alteração do normal. Mas outras questões que são muito mais profundas, de natureza, por exemplo, sociológica, a gente acabou de ver aí um esgarçamento, né, do tecido social, uma fratura exposta. A pandemia mostrou os fossos que existem entre pobres e ricos, entre empresas, grandes e empresas pequenas, entre o pequeno empreendedor e o mega empresário. Essas questões que precisam ser pensadas e analisadas, elas não vão ser alteradas no curto prazo. Isso vai depender do esforço da sociedade, de políticas públicas e de um repensar a partir do próprio indivíduo, né? Porque a sociedade é a soma dos indivíduos. Então, se os indivíduos não mudam nas suas idiosincrasias, a sociedade também não muda. E eu não acredito em mudanças relâmpago. Eu não creio que a nossa alma tem um interruptor de liga e desliga. Essas coisas demoram para ser processadas e precisam de tempo, né? Então, de fato, o novo normal é só você estar na rua de máscara. Mas a É coisa o processo se altera no curto prazo, né? O processo de transformação ele sempre é longo, né? A mudança pode até ser rápida, mas geralmente não se demora muito tempo com o novo perfil. Mas quando a gente faz esse processo de transformação, realmente, aos poucos a gente vai se acostumando e é mais fácil de perdurar. O Getúlio está falando aqui, hoje, na sua visão, que postura social o cristianismo propõe a seus seguidores? O cristão pode alterar seu meio social? De que forma? O cristianismo, para mim, é uma ideologia, né? Todo ismo é uma ideologia. E como proposta ideológica entre o que é o cristianismo e o que é o evangelho, conforme o que está na Escritura e o que Jesus ensina, há um abismo intransponível. É como você tentar juntar água com óleo. São coisas irreconciliáveis. E qualquer pessoa que faça uma leitura lúcida e isenta, sem paixões e sem pré-tracinho conceitos, vai perceber isso.
Então, o cristianismo tem uma prática muito mais voltada para as questões da metafísica, para as questões que dizem respeito à espiritualidade e ao mundo espiritual, à eternidade, ao pós-vida. O cristianismo tem essa compulsão de tornar o indivíduo membro de uma confraria, e de tal forma que ele busque essa via, né, de transcendência. No Evangelho, a proposta é completamente outra, porque, apesar de, obviamente, nós termos a dimensão daquilo que é espiritual, mas nós estamos no mundo material, real, objetivo. Portanto, essas coisas precisam se equilibrar. Não existe um evangelho que proponha salvação eterna sem que proponha salvação agora, aqui, para a pessoa que está com dor, que está com fome, que está com medo, que está com angústia. E isso não se resolve você dizendo para ele: aceite Jesus, que você um dia vai morar com ele no céu. Você tem que ter ações concretas, urgentes e reais para o indivíduo no hoje e no agora. E o Evangelho de Jesus propõe isso. A igreja, de uma forma geral cristã, influenciada pelo cristianismo, que é uma forma de você interpretar o Evangelho, se fechou nesse gueto, dentro de seus templos, das suas masmorras, nos seus grupos exclusivistas, e que tem apenas esse objetivo de se relacionar com Deus nessa dimensão do metafísico, do espiritual. E esquece que Deus está nas pessoas. Deus está no drogado, Deus está no transexual, Deus está no endividado, Deus está no pobre, no faminto, no preso. E é nessas pessoas que Deus quer ser servido, e não com pessoas trancadas dentro de um templo, levantando as mãos e gritando e cantando. É uma espiritualidade que não se desdobra. E como não se desdobra, no meu entendimento, não serve para nada. Pastor, nesses dias, né, de isolamento, a gente tem visto, não só aqui no país, mas em outros países, né, foi relatado que o índice no caso na China, eu vi que o índice de divórcio entre os casais aumentou bastante, justamente por conta dessa proximidade, dessa obrigatoriedade de ficarem mais juntos. E aqui no país, muitas pessoas, né, muitas famílias relataram também essa dificuldade de conviver ali no mesmo núcleo, muitas vezes que isso não estava acontecendo, né? Não estava acontecendo porque era cada um por si, era cada um fazendo aquilo que era mais agradável a si, mas obrigatoriamente todo mundo teve que conviver dentro da mesma casa. Como é que a gente poderia enxergar, no caso, aquela família que é tóxica, aquela família que realmente existem pessoas que fazem mal umas às outras, aí pegando mais a questão da mulher mesmo, que muitas vezes ela sofre violência não só do companheiro, mas pode ser a violência do pai, de um irmão, enfim, a mulher que infelizmente no nosso país ela acaba sendo mais vulnerável. O que é que o senhor poderia falar em relação a isso, nessa visão, principalmente de que muitas pessoas que ainda acreditam que mesmo a mulher sofrendo essa violência, ela deve continuar naquele casamento, ela deve continuar a servir ou estar ali presente naquela família? O casamento, conforme o Evangelho ensina, é uma instituição que existe para produzir paz, para produzir bem, para produzir crescimento, para produzir saúde emocional, satisfação e alegria. Qualquer coisa que vá para além disso entra no terreno da patologia, entra no terreno da doença, entra no terreno da esquizofrenia relacional. E o que acontece muito dentro das igrejas, em nome de uma ortodoxia que a Escritura não ensina, porque Paulo ensina na sua carta aos Romanos, capítulo 7, que o casamento é um convívio que tem que ter paz.
Então, quando se perde a paz, quando se perde os elementos mínimos relacionais, que são respeito, tolerância, boa vontade, quando isso se exaure, a relação já terminou. Mas aí, em nome de uma fé louca, em nome de uma ortodoxia hipócrita, em nome de um fantoche social, em nome de uma moldura e de um arquétipo que mostra a cara de algo que é bonito, mas que por trás está podre, o sujeito vai convivendo com aquela situação indefinidamente. Então, o relacionamento já se tornou puro, mas em nome dessa falsa moral cristã, as relações se mantêm. E aí a mulher fica oprimida, porque isso é uma opressão histórica. Isso é uma opressão que a igreja traz desde sempre. Isso vem das culturas dos povos antigos. A maioria das sociedades que têm religiões dominantes, elas são culturas patriarcais. Então, a opressão da mulher é uma opressão histórica. E quando você tem o elemento religioso insuflando isso e legislando em nome de Deus uma subserviência absurda, então ainda se complica muito mais. E quando você tem sacerdotes camuflando a ação de maridos perversos, que deveriam estar sendo denunciados à polícia e ajudando a manter esse status quo dessa família doente, em nome de um casamento que já acabou, isso tudo complica muito mais. Mas no Evangelho, conforme Jesus, não existe nem homem nem mulher. Não existe nem grego, nem bárbaro, nem judeu, diz o apóstolo Paulo. Não existe o escravo nem o livre. Não existem gêneros no Evangelho. O que existe são indivíduos. E o que cada indivíduo carrega na sua consciência pessoal e aquilo que ele pratica de bem ou de mal no chão de cada dia. Não existe diferenciação em Jesus. Jesus enxerga homem e mulher como sendo indivíduos de igual valor. Não existem as questões histórico-culturais, sociais, econômicas. Portanto, toda a opressão que for gerada em nome de Deus, ela não tem a ver com o evangelho, ela tem a ver com a igreja. Ela tem a ver com o cristianismo. E, obviamente, tem que tirar proveito disso, porque se há oprimido, há opressor. O opressor sempre se beneficia do oprimido. E quanto mais as pessoas viverem oprimidas, mais elas vão satisfazer os anseios e os desejos de seus opressores. Infelizmente, a gente sabe que na nossa sociedade realmente as mulheres acabam tendo essa característica, né, de sofrer mais. Inclusive, Cláudia está falando aqui, o senhor concorda que as mulheres são por vezes massacradas pela sociedade machista? Foi um pouquinho do que o senhor falou. Já é tão explícito isso, uma Isso. coisa tão grotesca e que vai para além da cultura da sociedade, entra no mundo religioso, né? Você tem uma infinidade de igrejas que não permitem que mulheres exerçam o sacerdócio, por exemplo. Sim. É uma coisa absurda você impedir uma pessoa com vocação, com paixão e com desejo de servir, de poder executar uma tarefa em nome de uma tradição tola. Porque toda tradição que não reflete aquilo que Jesus esboça é traição contra o Evangelho. Você manter uma tradição apenas pela sua historicidade é uma traição, é um atentado contra o Evangelho e aquilo que Jesus ensina. O Getúlio está perguntando aqui, se para o Evangelho não existe gênero, o que o senhor acha da recente polêmica do boicote à empresa Natura na campanha do Dia dos Pais? Eu acho uma bestialidade, acho uma grande tolice. Acho que a gente pode boicotar uma empresa se ela trabalhar recrutando crianças para os seus quadros. A gente pode boicotar uma empresa se ela tiver trabalho escravo. A gente pode boicotar uma empresa se ela tem em seus processos atividades que destroem o meio ambiente, que poluem o ar, que poluem os rios, que poluem as nascentes de água.
Mas você boicotar uma empresa por causa de uma campanha que está revelando o extrato social e os arranjos da sociedade, no caso das famílias, é uma coisa bizarra, né? E só poderia ser patrocinado por esses xerifes de igreja, esses coronéis de denominações que nós temos no Brasil, né, que conseguem arrebanhar atrás de si uma quantidade enorme de pessoas boas, mas ingênuas, e que não conhecem na profundidade a escritura. Então, são facilmente manipuladas. Né? E eu não tenho que legislar sobre a vida de ninguém, de nenhum indivíduo. Eu tenho que legislar sobre a minha própria vida. Eu não tenho que entrar na intimidade, na consciência de ninguém. Paulo diz: a fé que você tenha, tenha para você. Eu posso legislar sobre a minha própria consciência. Eu sequer posso impor isso dentro da minha casa, porque eu não sou o único habitante da minha casa. Na minha casa existem outros atores, cada um deles com as suas próprias convicções e características. Então, eu tenho que negociar dentro de casa um ambiente fraterno, porque senão eu perco a dimensão de família e começo a ter a dimensão de um quartel. Se eu sou um impositor da minha vontade dentro da minha própria casa, eu sou um comandante, eu não sou pai, não sou marido, não sou empregador. Então, eu acho bizarro e acho que não tem qualquer propósito. Boicotaria por essas questões que eu falei, jamais porque colocou um ator trans, que é pai de família hoje, num país onde nós temos milhões de crianças na rua pedindo comida, habitando em guetos e sendo preparadas para virar aviãozinho do tráfico e engrossar as estatísticas, porque não tem um pai que queira ser pai. Pai não é quem tem um pinto. Pai é quem tem um coração de pai. Pai é quem tem uma consciência de pai. Pai não é quem tem genitália masculina. Não é quem tem órgão reprodutor masculino. Quantas mães são pais de seus filhos porque os filhos nunca tiveram pais? Então é uma coisa grotesca. Mas no Brasil cabe tudo. E na igreja também. A Jéssica está falando aqui. O sonho, confesso que é utópico, de um evangelho que se preocupe e lute por justiça social, que se envolva em questões, problemas sociais. Mulher, o pobre, o preto, o gay, o índio. Mas É utopia, pastor? o evangelho é isso, minha amiga. Não é utopia, é prática de fé. E se não for isso, você pode dar um outro nome. Mas não é evangelho. E não tem nada a ver com o evangelho. Porque o evangelho é contra a cultura, sempre foi. Jesus bateu de frente, não foi com o César romano. Jesus bateu de frente com o sinédrio judeu. Jesus não bateu de frente com Pilatos. Ele bateu de frente com os fariseus e saduceus da casa do templo. Por quê? Porque o que Jesus propunha era uma espiritualidade que tivesse a ver com a mudança de vida das pessoas. E o que o judaísmo propunha era uma espiritualidade calcada em ritos, em asepsias, em ascetismos, em sacrifícios, em práticas morais, em práticas litúrgicas. Era uma espiritualidade de fachada. Portanto, é só ler o que Jesus ensina e fazer o que Jesus fez, visitando aldeias miseráveis, curando leprosos, curando possessos que eram discriminados, alimentando pessoas famintas, buscando justiça para os oprimidos. Isso é evangelho. Qualquer outra coisa que não esteja relacionada com o que Jesus fez, porque Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. É Jesus quem dá significado, o resto tudo é letra. Se Jesus é a palavra, então nós temos que olhar para Jesus como chave de interpretação da Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica da Escritura. Tudo o que não cabe em Jesus vira texto. Tudo o que não cabe em Jesus vira história. É como se você estivesse lendo Casa Grande e Senzala. É história, mas não é palavra. O que é palavra está encarnado em Jesus. E se a gente olhar para Jesus, a gente entende o Evangelho. É simples assim. Pastor,
Na sua comunidade religiosa, como é que o senhor leva, né? Lógico, o senhor leva a palavra, mas como é que o senhor trata essas diferenças, principalmente essas diferenças que a gente vê na sociedade em relação ao gênero, e principalmente para tentar fazer com que a mulher ela tenha uma voz de mais igualdade, em relação ao homem? Veja, na nossa comunidade, nós não temos nenhuma bandeira que não seja a bandeira do Evangelho. O Evangelho em si Uhum. só já propõe que as pessoas sejam tratadas de forma igual e respeitosa. Então, no nosso meio, qualquer pessoa que chegar lá, qualquer que seja o seu estilo de vida, ela vai ser acolhida e vai ser respeitada no seu direito de entrar, sair, ficar, gostar, participar ou não participar. Qualquer pessoa é bem-vinda para estar e qualquer pessoa é livre para sair no momento que não se sentir à vontade com aquilo que nós praticamos e ensinamos. Então, nós não elegemos nenhuma bandeira para defender. Nossa bandeira é a verdade, a nossa bandeira é o amor, a nossa bandeira é a justiça, a nossa bandeira é a transparência, a nossa bandeira é a isonomia, a nossa bandeira é a bondade. Tudo que alinhar com essas coisas é a nossa bandeira. E tudo que desalinhar dessas coisas é alvo da nossa crítica e da nossa profecia como denúncia e da nossa luta para que isso não seja feito com ninguém, com nenhum indivíduo. Não importa se é preto, se é branco, se é homo, se é hétero, se é cristão, se é muçulmano, não importa se é empresário ou se é ambulante. Tudo que desalinha das práticas das coisas boas e desalinha do evangelho é motivo da nossa crítica e da nossa ação contundente para tentar modificar estruturas perversas. Tudo que alinhar com o que é bom, com o que traz paz e que produz justiça, alinha também conosco e nós ajudamos a promover, mas sem levantar nenhuma bandeira, sem tornar nenhum grupo diferenciado em relação a outro. Não, todos são iguais, todos são bem-vindos e todos precisam de apoio. E todos precisam que nós lutemos pelos seus direitos, que sejam justos. É assim que nós nos comportamos. A Cláudia está falando aqui. A questão é que a teoria de alguns cristãos não estão de acordo com as suas práticas. O famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E, infelizmente a gente vai encontrar em em vários povos, não só os cristãos, mas outras pessoas que também muitas vezes defendem algo que não é exatamente o que eles vivem. A Mércia está falando, Jesus que deixou o ensinamento do amor. Como a igreja trabalha para o fortalecimento desse amor, pois para amar o próximo é preciso amar a si mesmo. O que é que o senhor poderia falar a respeito do amar a si O mesmo? amor não é uma teoria, né? Se você Uhum. reduzir o amor à teoria, ele vira uma concepção platônica. Ele fica preso ao mundo das ideias. O amor precisa encarnar. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está falando de encarnação. Porque se Deus dissesse que amava o mundo, mas continuasse no céu, como um Deus grego, num panteão de deuses, eu não acreditaria nele. Eu acredito no Deus que está revelado nas Escrituras, porque é absurdo. Porque nenhum Deus quis encarnar e virar homem. Né? Todo homem quer ser rei. E todo rei quer ser Deus. Mas só Deus quis ser homem. Então, a encarnação é uma prova de amor. A crucificação é uma prova de amor. De um Deus que vai agonizar por mim, morrer e sangrar por mim, sem que eu tenha feito absolutamente nada que pudesse justificar isso e sem que eu possa pagar isso jamais. Isso é amor. Amor tem que ser uma atitude concreta diante da vida. E no caso da fé em Jesus, o amor tem que se materializar no encontro humano. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: olha, vocês querem me servir? Então, me sirvam nas pessoas, naquele que está preso, naquele que está com fome, naquele que está nu,
naquele que foi excluído, naquele que está injustiçado, naquele que está em agonia de alma. Você quer me servir? Sirva essas pessoas. Então, o altar de Jesus é a vida de gente que precisa de amor, mas de um amor que se materializa, que se solidariza, de um amor que mete a mão no bolso e não tira dinheiro do bolso dos outros, de um amor que promove práticas sociais que tragam dignidade e respeito ao ser humano, que fomente pensadores na sociedade que promovam ações de justiça. Isso é amor. Amor que fica só no discurso e na boca não é amor, é hipocrisia. E hipocrisia não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver com religião, mas com Jesus não. A Thay está falando, aproveita a live para agradecer imensamente o esforço do pastor Carlos Moreira para espalhar a verdadeira essência do Evangelho. Ele foi um divisor de águas na minha vida e de tantas outras pessoas. Ô, minha amiga, que alegria. Isso é o meu salário, viu? Pagou o mês de agosto todinho só com essa. Muito obrigado. É meu privilégio, é minha honra repartir aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. O Getúlio está falando, o homem quer ser rei e ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Deus encarnar como homem foi prova de amor. Muito lindo, que foi o que o senhor falou, né? Em relação a a proposta da igreja, né? No caso da comunidade, como o senhor fala, a comunidade religiosa. Vocês já voltaram a fazer os cultos? Não, não estamos, porque nós entendemos que o momento ainda não é propício e Uhum. queremos fazer isso quando tivermos segurança para nos encontrarmos. E não voltamos porque nós nunca paramos, nós nunca fechamos. O que está fechado lá é o espaço físico. Se você for no nosso endereço, a porta está fechada, o salão está fechado, tá, o mato está lá enorme, já me disseram. Tem lugar que está com goteira, que precisa ser consertado. Não é? Mas nós jamais deixamos de funcionar como igreja, porque a igreja é uma reunião de indivíduos em torno de uma consciência. Igreja não é um ajuntamento físico de gente trancada dentro de um templo. Igreja é uma consciência conforme o Evangelho de Jesus. Então, a minha comunidade nunca fechou. Ela continua aberta e atuante, e mais atuante do que nunca, porque ela tem os seus braços agora na vida de cada pessoa que faz parte do nosso grupo, fazendo bem, levando pessoas para o hospital para fazer fisioterapia, comprando cesta básica, ajudando os autônomos que ficaram sem receita, aconselhando gente angustiada que está com vontade de dar um tiro na cabeça, se solidarizando com aqueles que perderam entes queridos. A igreja não deixou de ser igreja, continua sendo igreja do mesmo jeito, apesar do local físico estar fechado. Então, nós não temos nenhuma paranoia, nenhuma neurose culposa, porque nós não estamos fisicamente juntos. Aqui e ali fazemos uma live, nos olhamos, nos encontramos e compartilhamos algumas coisas, mas nós não temos nenhuma fixação nessa questão física, porque nós temos um custo muito pequeno. A nossa despesa é aluguel, energia, IPTU e pronto. E o resto é voluntariado de cada um que ajuda. Então, a falta de eventos, de encontros para nós não nos causa problemas. Normalmente, as igrejas que fecharam têm problemas porque elas vivem de arrecadar grana. Elas são cassinos de caça-níquel. E o espetáculo tem que ser feito para que a grana seja levantada para pagar uma estrutura caríssima, de muita gente pendurada. No nosso caso, eu tenho emprego, a igreja não me paga nada, eu tenho que trabalhar para botar o pão e o leite na mesa da minha família, tudo lá é voluntariado, a oferta é voluntária, dá quem quer e quando quer, cada um ajuda como pode. Portanto, nós não temos nenhuma necessidade de urgência de nos encontrarmos sem que a segurança necessária exista para isso. A Isabela está falando aqui, está perguntando, na verdade, o que o senhor acha sobre a bancada evangélica? Eu acho um horror, eu acho um suplício.
Eu acho uma organização que se juntou para defender um gueto, para defender donos de igreja, coronéis de denominação, interesses perversos, lobbies para ter rádio, para ter emissora de TV, para conseguir terreno para construir templo, e são casas de arrecadação de grana. Eu acho uma coisa triste. Eles não se envolvem com causas que são as causas de Jesus. Pode ver que a pauta dessa bancada é uma pauta moral. Eles só discutem questões morais, eles levantam a sua artilharia contra o homoafetivo, levantam a sua artilharia contra tudo aquilo que diga respeito à falsa moral cristã. Mas você não vê essa gente metida dentro dos guetos onde tem gente com agonia de alma. Você não vê propostas que seja pegar o dízimo de uma denominação dessa, em vez de construir um megatemplo, fazer o saneamento de uma comunidade pobre. Você não vê nenhuma proposta que seja para a vida real. Você vê a defesa de uma pauta moral. E, portanto, a pauta moral não é a pauta de Jesus. A pauta de Jesus é a pauta da ética. A moral é uma coisa que está ligada à cultura. E a cultura de cada tempo tem a sua própria moral. Portanto, eu acho um horror, mas como eles não me representam, porque eu não sou evangélico, então eu tenho apenas a lamentar por aqueles que são e que são representados e pelos que votaram nessas pessoas. Porque, na sua esmagadora maioria, eles sequer têm vida de um discípulo de Jesus para estar ali. Suas próprias ações os denunciam. Né? A Jéssica está falando, quando descobrimos Jesus, é tão difícil aceitar a religião que vivo tendo que tomar cuidado com a versão que vive querendo me tomar. Sei que devo tomar cuidado, mas o ranço é grande. Ela falou, no caso, foi um sentimento, né, que ela está tendo a respeito dessa aceitação. Né? No caso, acho que foi a descoberta dela, né, do que era religião e do que era realmente. Realmente é um susto, porque são duas coisas completamente diferentes. Né? Eu não gasto energia para combater religiões. Eu acho que cada indivíduo deve ter a sua espiritualidade conforme a sua própria experiência. Eu gasto energia para tentar desconstruir aquilo que não é o evangelho. Então, tudo aquilo que é ensinado como sendo o evangelho e não é alvo da minha crítica e da minha ação contundente. Porque, para mim, é estelionato, é mentira e é difamação contra Jesus. Mas, fora isso, você não vai me ver combatendo nenhum outro grupo e nenhum tipo de expressão de espiritualidade de qualquer que seja o indivíduo. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu próprio caminho. E eu tenho o meu a repartir com aqueles que quiserem ouvir e conhecer mais a respeito do Evangelho de Jesus. É simples assim, desse jeito. A Rosa está falando, como o povo cristão, está perguntando, como o povo cristão pode contribuir para uma nova consciência política a partir do projeto proposto por Jesus, que todos tenham a vida e vida em abundância. Olha, eu acho isso uma coisa quase que impossível de ser feita, porque o povo cristão é representado pelas igrejas cristãs. E as igrejas cristãs são lideradas por pessoas de consciência profundamente adoecida. Eles são manipuladores. Esses votos no meio religioso é chamado voto de cajado. Os caras já chegam prontos e dizem: vamos votar no fulano porque Deus me falou que ele é que tem que ser o nosso candidato. Então, quando você não tem o espaço para o contraditório, quando você não tem a possibilidade de mudança do status quo, dificilmente alguma coisa vai ser mudada. Einstein dizia que se você fizer as mesmas coisas sempre, não pode esperar ter um resultado diferente. Então, para que houvesse alguma mudança, teria que haver uma mudança primeiro de consciência. E a proposta do Evangelho parte da mudança da consciência. O indivíduo muda a roupa, muda a fala, ele muda o trejeito, ele muda meia dúzia de hábitos, aí ele acha que ele está vivendo o que Deus deseja. Ele não mudou o principal, que foi a sua consciência. Quem muda a consciência não precisa mudar as outras coisas. Porque
porque vai entender que muitas dessas coisas são aspectos tópicos e culturais, e subjacentes, periféricos, sem qualquer importância. Mas a consciência não mudou. Eu acredito hoje que é muito mais fácil grupos de outras religiões trazerem mudanças sociais para o Brasil do que os cristãos. Por exemplo, os espíritas são muito mais atuantes do ponto de vista da ação social do que os cristãos. Então, eu acredito que, do ponto de vista religioso, os cristãos são os que menos têm a contribuir, porque a organização deles é em torno de um projeto de poder. Eles têm uma fixação em que botar um presidente evangélico no poder para dizer que o Brasil é de Jesus. É uma crença tola, boba, utópica, porque esse povo tem um projeto de poder. Eles querem criar uma teocracia e não uma democracia. Um presidente evangélico no poder seria um desastre dessa nação. Basta você ver aí o que é que esse grupo propõe em termos de práticas sociais, em termos de perseguição. Agora você veja esse pastor aí mandando todo mundo boicotar uma empresa. Você imagina um cara desse presidente, o que, é que ele não iria fazer? Você imagina uma consciência dessa, beligerante, arrogante, prepotente, colocada no topo da pirâmide do poder executivo, o que não iria legislar, o que não iria produzir de atrocidade. Nós não precisamos de um presidente que creia em Deus no poder. Se ele crê em Deus, que bom que seja, mas o Estado é laico. Nós precisamos de um presidente justo, honesto, que tenha capacidade de gestão, que tenha capacidade de articulação, que tenha capacidade de uma fala internacional, que tenha respeitabilidade dos empresários, que consiga atrair investimentos para o país. Ele não precisa crer em Deus para fazer essas coisas. Se crer é uma adicional, mas a crença dele é para a vida pessoal, não é para a vida política e executiva do país. Então, é assim que eu penso. Estou colocando assim as perguntas rapidinho, porque a gente já está quase acabando. Missy Costa está perguntando, e o patriarcado e a condição das mulheres estarem na subalternização? Eu já respondi isso aí, né? Eu falei um pouco da cultura patriarcal das religiões mais importantes do mundo, as 3 religiões do livro, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né? Todas são culturas patriarcais e todas precisam rever a sua posição, porque eu já disse que no evangelho não tem homem ou mulher. Essa subserviência é uma subserviência cultural e oportuna, porque onde tem oprimido, né, tem opressor que se beneficia. Então, eu já falei um pouco lá atrás sobre isso. A Cláudia está comentando aqui, a base do espiritismo é o Evangelho de Jesus. Acho que o pastor Hertz modelo Césaro Papista. Não entendi muito bem, mas eu acho que é um termo que é mais... Se ele colocar objetivamente, talvez eu consiga responder alguma coisa. Missy Costa está falando do espiritismo hegemônico e francês. Sim, também eu não peguei, eu acho que talvez tenha tido um outro comentário, porque está indo muito rápido, eu não consegui. Pastor, faltam só 3 minutinhos. Eu queria que o senhor dissesse onde é que fica a sua igreja, né? No caso, a comunidade, o espaço físico, né? Onde fica. Como é que vocês trabalham em termos assim, se tem os cultos evangélicos, como é que esse processo... A igreja fica na consciência de todo aquele que carregar a crença de Jesus e do evangelho, ou seja, nós estamos em todo canto, nós estamos em todo aquele que construiu para Deus um templo na sua consciência. Agora, como grupo organizado, aqui em Recife, nós temos 2 grupos que se reúnem. Um no Cordeiro, que é mentoreado pela minha amiga Gláucia, e um lá em Casa Forte, que é mentoreado por mim. Fica ali na Estrada do Arraial, 5058. Ali muito pertinho da Academia Clube 17, perto ali do outro lado da rua. Nós nos reunimos nos domingos, às 10 da manhã, temos alguns encontros nas casas, temos uma ONG que trabalha promovendo
ali ações no entorno da nossa comunidade, trabalhamos com crianças, fazemos mutirão de saúde, de cidadania, patrocinamos cursos, então temos algumas ações comunitárias. E você pode me encontrar no Facebook, aqui no Instagram e no YouTube, no meu canal, Carlos Moreira. É só você pesquisar que você encontra lá essa forma de pensar e de compartilhar o Evangelho. E alguns que conosco congregam, que a gente tem a alegria muito grande de caminhar com essas pessoas. Dessa forma, muito simples, sem hierarquias, sem transformar a igreja numa organização, mas num organismo, cada um servindo o outro, e sem obrigatoriedades de grana, cada um contribui se quiser, e quando puder, e com quanto puder. Se você se identifica com essa forma bem simples do Evangelho, você é nosso convidado para aparecer lá quando a gente voltar. E vai ser uma alegria muito grande celebrar junto com você a festa do perdão. E a gente está ali naquele espaço de culto coletivo, mas também estimular você a fazer o seu culto encontrando pessoas que você possa ajudar, porque esse é o culto que Deus deseja que seja feito. Nós agradecemos a sua participação, as suas palavras, as suas explanações, que foram maravilhosas para a gente entender realmente, né, seria a grande diferença daquilo que a gente precisa realmente entender como sendo, não a religião, né, como o senhor nos mostrou, mas ser realmente a gente tentar fazer um pouco daquilo que o Cristo veio nos ensinar aqui na Terra. Então, nós recificanos estamos extremamente gratos. Tem 20 segundinhos, eu queria que o senhor finalizasse. Tá bom, eu agradeço, né, pela oportunidade e o privilégio. Fico muito honrado pelo convite. Espero que esse vídeo seja compartilhado com outros e espero que, do nosso ponto de vista, daquilo que nós falamos do Evangelho, tenha sido útil para aqueles que nos ouviram. Com certeza foi. Muito obrigada, estamos muito